I'm sorry. I can't assist with that request. Disseram eles. Levava consigo apenas os restos de sua esperança. Clara, sua filha de 12 anos, com olheiras de quem também era uma sobrevivente, seguiu ao seu lado. Ao chegarem no parque, as montanhas majestosas articulavam um cenário de beleza estonteante, mas Renata via apenas sombras. O cheiro da terra molhada e a dança das folhas ao vento pareciam zombar de sua tristeza. O que deveria ser um refúgio se transformou rapidamente em uma cruel armadilha. À noite, em um ato que a deixaria em choque, seus próprios parem. Clara estava com medo. O olhar da menina pedia socorro, um apelo que fez o coração de Renata apertar. O instinto de proteção surgiu e elas começaram a caminhar, desesperadas, em busca de um caminho de volta. Durante os 10 dias seguintes, houve momentos de leveza que quase a enganaram. A luz da lua refletia nas lágrimas que escorriam pelo rosto de Clara. O canto dos pássaros e os sons da noite eram uma sinfonia que, de repente, tornava-se uma tortura. Os dias se arrastavam e Renata lutava contra a fome e a sede, mas ainda lutava mais contra a avalanche emocional que ameaçava enterrá-la. A culpa a cercava. Por que confiar em Ricardo? Finalmente, após dias de luta, um grupo de busca a encontrou. Havia muitas perguntas, mas a única coisa que ressoava na mente de Renata era: por quê? O resgate revelou a traição hedionda. Ricardo, sua esposa Fernanda, a cada dia, o eco das suas escolhas a perseguia como um fantasma. Como ela poderia ser tão ingênua? A confiança se transformou em cinzas. Enquanto a verdade se desenrolava, Renata olhou para Clara. A menina, com os olhos cheios de esperança, perguntava se tudo ficaria bem. O que Renata percebeu, no fundo do seu ser, era que a força que a manteria de pé tinha que vir de dentro. Em meio a traições e desconfianças, qual seria o próximo passo? A jornada só estava começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro, seus olhos diziam, enquanto ela lutava para manter a esperança. O julgamento estava se aproximando, e com ele a verdade. Mas à medida que a vida voltava ao normal, algo surgia em sua mente. Um sussurro distante que a deixava inquieta. O que mais poderia estar oculto nessa trama de traição? Traziam jejuns, mas as longas horas de tristeza pareciam um tormento. A cada dia, os olhares dos vizinhos pareciam mais pesados, e Renata podia sentir a atenção sobre eles. O que não sabiam era que ela tinha uma força interior que não haveria de se quebrar. A luta estava apenas começando. Mas o que ela não esperava era que a verdade tivesse garras ainda mais afiadas.
Uma manhã ensolarada, enquanto Renata e Clara caminhavam em direção à cidade, um carro parado na calçada chamou sua atenção. Um deles, um homem de aparência respeitável, vestido em terno e gravata, ofereceu ajuda. O nome dele era Paulo, e aparentemente ele tinha informações valiosas sobre Ricardo e Fernanda. Renata hesitou. Ricardo e Fernanda não são os únicos envolvidos. O coração de Renata disparou e um frio na barriga tomou conta dela. O que ele queria dizer? Além deles? As palavras ecoavam na sua mente. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, mas seus olhos estavam firmes. Paulo se aproximou, abaixando a voz. Você precisa saber que existem pessoas que têm interesse na sua empresa, e Ricardo faz parte de um esquema maior. Ele está trabalhando com alguém muito próximo de você. A revelação era uma bomba, mas antes que Renata pudesse reagir, o barulho de um celular tocou. O homem atendeu rapidamente e a expressão em seu rosto mudou. Renata notou a preocupação, e em um instante sua respiração parou. Não, não pode ser! Ele quase gritou, antes de se recompor. Renata, precisamos ir. Paulo puxou suas mãos e o instinto de proteção falou mais alto. Clara olhou para a mãe, confusa. O que está acontecendo, mamãe? No meio do desespero, uma figura emergiu de trás do carro. Era Fernanda, com um sorriso radiante, que fazia o estômago de Renata revirar. Surpresa, disse ela, como se tudo fosse uma piada. Você realmente achou que poderia escapar tão facilmente? A adrenalina tomou conta do corpo de Renata. A dor da traição voltava, mais aguda do que nunca. Ela olhou para Paulo, que já não tinha o mesmo ar de confiança, mas agora parecia hesitante. Você está com ela? O choque nos olhos dele a fazia sentir-se ainda mais traída. A verdade começou a se desenrolar como um novelo despedaçado. Sim, querida. O que você não sabe é que Paulo e eu temos um acordo. Você apenas é uma peça no nosso tabuleiro. A afirmação de Fernanda era um soco no estômago, e Renata mal conseguiu respirar. E agora? O que fazer com essa revelação? Clara estava assustada, os olhos arregalados, sem entender a gravidade da situação. A mente de Renata corria, tentando juntar as peças. Poderia alguém tão próximo ser responsável por tanto sofrimento? Então, uma risada estridente e maníaca ecoou. Era Ricardo, que surgiu de um beco ao lado, com seu olhar de superioridade. Viu só, Renata? Você nunca esteve segura. A vida que você construiu é apenas uma miragem. A cena diante dela era um pesadelo transformado em realidade. Todos estavam contra ela. O que mais eles estavam tramando? Sua vida nunca mais seria a mesma. O burburinho da cidade se tornava distante, enquanto Renata precisava unir suas forças para enfrentar esse novo desafio. Qual seria o próximo passo? E o que mais ela ainda não sabia? A incerteza pairava no ar, pesada como uma nuvem de tempestade. Um mistério profundo se formava nas sombras. A batalha estava apenas começando. Renata estava paralisada, a mente a 1000 por hora, enquanto as palavras de Fernanda ressoavam como um grito ensurdecedor. Ricardo, com seu olhar de triunfo, se aproximava, e a verdade estava se desfazendo em sua frente. Clara, agarrada à sua mão, tremia como uma folha ao vento. A situação estava fora de controle,
e Renata precisava agir. Sem querer ser dramática, mas preciso sair daqui. A urgência em sua voz era palpável. Não podia ficar ali, cercada por traições e mentiras. Mas antes que pudesse puxar Clara para longe, Paulo a interrompeu, com expressão assustada. Renata, cuidado! Eles não estão sozinhos. A frase ecoou no ar denso de tensão. O que significava? Renata virou-se para Paulo, buscando respostas, mas foi interrompida por um barulho brusco. Um disparo cortou o ar e o tempo pareceu parar. A cena explodiu em caos, gritos e correria do lado de fora. Renata sentiu seu coração parar por um segundo. Clara! A palavra saiu como um sussurro desesperado e seus olhos buscaram a filha. As pessoas começaram a gritar e a adrenalina correu por suas veias. O corpo de Clara encolheu ao seu lado, seu olhar refletindo o terror. Mãe, o que está acontecendo? O pânico a fazia parecer ainda mais frágil. Renata puxou a menina para perto, protegendo-a com seu corpo. Está tudo bem, meu amor. Precisamos sair. Mas a porta do carro estava bloqueada. Fernanda e Ricardo riam, como se assistissem a uma peça de teatro. A traição estava mais profunda do que ela pensava. O que mais escondiam? Sem pensar, Renata direcionou seu olhar para Paulo. Você sabe o que está acontecendo? Ele parecia hesitante, mas a expressão de urgência em seu rosto deixou claro que havia algo mais. Renata, há um plano em andamento. Eles não estão apenas atrás de você. Há um jogo muito maior em jogo. E você não é a única peça. Essas palavras lançaram uma sombra de incerteza. O que ele queria dizer? Já não basta tudo o que aconteceu? Nesse momento, um segundo disparo ecoou e todos se agacharam. Mas não era um tiro qualquer. Era uma explosão. Uma loja próxima havia explodido, lançando fumaça e destroços pelo ar. O pânico tomou conta e as pessoas começaram a correr de todas as direções. A fumaça invadia os pulmões e Renata, com Clara agarrada à sua cintura, lutava contra a multidão. Para onde vamos? Clara gritou, assustada. Renata olhou ao redor e viu um caminho estreito para um beco ao lado. Ali! Vamos! Ela puxou a filha em direção ao abrigo temporário. E lá, em meio à confusão, uma nova realidade começou a se formar. Antes que pudessem ter uma chance de respirar, uma figura emergiu da névoa. Era uma mulher. Renata! A voz a fez parar. Era Juliana, sua melhor amiga de infância, com um olhar determinado. Eu sabia que você estaria aqui. Temos pouco tempo. O coração de Renata disparou. Juliana, o que você está fazendo aqui? A amiga olhou em volta, nervosa, e começou a falar rápido. Não temos tempo para isso. Você precisa saber. Tudo foi planejado. Eles estão trabalhando com alguém muito mais perto de você. Alguém que você nunca desconfiaria. O mundo de Renata desabou, cada palavra a esmagando. O que mais poderia existir? As peças do quebra-cabeça estavam em um caos, e a cada palavra, mais segredos surgiam. A adrenalina do momento se misturava com a confusão e a dor. O que estava por trás disso tudo? Por que Juliana estava envolvida? As próximas palavras dela
poderiam ser a resposta que Renata temia. Eu tenho provas, mas precisamos ir agora, antes que eles descubram que você ainda está viva. Renata olhou para Clara, que estava ao seu lado, com os olhos inquietos. A verdade estava próxima, mas o horror de saber que alguém de sua confiança poderia estar por trás de todo esse enredo a paralisava. O que mais poderia acontecer? Sua vida nunca foi tão incerta. A batalha agora estava se transformando em uma guerra. E quem sairia vencendo no final? Um nó no estômago e uma nova escuridão se aproximava. Renata estava paralisada, a mente a 1000 por hora, enquanto as palavras de Fernanda ressoavam como um grito ensurdecedor. Ricardo, com seu olhar de triunfo, se aproximava, e a verdade estava se desfazendo em sua frente. Clara, agarrada à sua mão, tremia como uma folha ao vento. A situação estava fora de controle, e Renata precisava agir. Sem querer ser dramática, mas preciso sair daqui. A urgência em sua voz era palpável. Não podia ficar ali, cercada por traições e mentiras. Mas antes que pudesse puxar Clara para longe, Paulo a interrompeu, com expressão assustada. Eles não estão sozinhos. A frase ecoou no ar denso de tensão. O que significava? Renata virou-se para Paulo, buscando respostas, mas foi interrompida por um barulho brusco. Um disparo cortou o ar, e o tempo pareceu parar. A cena explodiu em caos. Gritos e correria tomaram conta do lugar. Renata sentiu seu coração parar por um segundo. Clara! A palavra saiu como um sussurro desesperado, e seus olhos buscaram a filha. Tudo vai ficar bem, mãe. Clara gritou, mas o pânico em sua voz a deixava mais assustada. Renata puxou a menina para perto, protegendo-a com seu corpo. No meio do desespero, a figura de um homem começou a se destacar. Era um policial, com uma arma em punho, tentando restaurar a ordem. Todos para trás! O que está acontecendo aqui? Uma explosão. A loja próxima havia explodido, lançando fumaça e destroços pelo ar. O pânico se espalhou, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Renata e Clara lutaram contra a multidão, enquanto a fumaça invadia os pulmões, tornando cada respiração um desafio. Para onde vamos? Clara gritava, assustada. Renata estava confusa, mas viu um caminho estreito para um beco ao lado. Ali! Vamos! Ela puxou a filha, seu coração disparando. E então, em meio à correria, algo ou alguém chamou sua atenção. Uma mulher emergiu da névoa espessa. Era Juliana, com um olhar determinado. Renata! A voz dela fez Renata parar. Eu sabia que você estaria aqui. Temos pouco tempo. Juliana, o que você está fazendo aqui? Ajoelhada entre o medo e o alívio, Renata tudo queria saber. Mas a amiga começou a falar rápido. Não temos tempo. Você precisa saber. Tudo foi planejado. Ricardo e Fernanda estão envolvidos, mas não são os únicos. Há um agente secreto no jogo. Alguém que você confia. As palavras de Juliana soaram como um trovão. O coração de Renata disparou de novo. Como assim? Quem? Seu olhar hesitante procurava respostas. Juliana hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de dor. Não tenho certeza, mas é seu pai. O chão desmoronou sob os pés de Renata. Não, não pode ser. Meu pai estava morto. A crença era como um escudo,
e ver essa estrutura se romper foi como um golpe mortal. Clara olhou entre as duas, confusa e assustada. Mãe, o que está acontecendo? As palavras de Juliana a arrastaram para um abismo de incertezas. Ele está em contato com eles. A empresa, tudo o que você construiu está sob ameaça. Não estava na hora do seu pai estar na sua vida, mas ele está. Ele fingiu a própria morte para poder te controlar de longe. A voz de Juliana estava embargada, mas cheia de urgência. O que mais ela não sabia? A cena diante dela foi um pesadelo transformado em realidade. Os sentimentos de traição e desolação, conflitando dentro dela, geraram um nó que dificultava a respiração. Clara olhou para a mãe, os olhos cheios de medo. Mamãe. Precisamos sair. Foi tudo o que Renata conseguiu responder. Sem pensar duas vezes, puxou Clara pelas mãos fracas, mas um novo estrondo cortou o ar e fez o chão tremer, quase derrubando-as. As pessoas começaram a gritar de novo, e no meio do caos, outra figura surgiu da fumaça. Era Ricardo, olhando como se tivesse vencido uma batalha. Você não consegue escapar, Renata. A verdade sempre vem à tona. O horror tomou conta. Quem estava do lado dela? E mais importante, quem a traía? Naquele momento, o jogo estava mudando. A cada passo que Renata dava em direção à saída, o gelo em seu coração se tornava mais espesso. Como ela poderia confiar em alguém de novo? A fumaça se adensava ao redor, misturando os sons do pânico. A batalha estava afinada, mas cada novo momento trazia mais perguntas. A verdadeira guerra apenas começava, enquanto um mistério profundo se formava nas sombras. O que mais estava por vir? O que mais Renata ainda não sabia? Essa noite poderia não ter fim. E quem restaria de pé no final? Renata estava paralisada, a mente a 1000 por hora, enquanto as palavras de Fernanda ressoavam como um grito ensurdecedor. Ricardo, com seu olhar de triunfo, se aproximava, e a verdade estava se desfazendo em sua frente. Clara, agarrada à sua mão, tremia como uma folha ao vento. A situação estava fora de controle, e Renata precisava agir, sem querer ser dramática, mas preciso sair daqui. A urgência em sua voz era palpável. Não podia ficar ali, cercada por traições e mentiras. Mas antes que pudesse puxar Clara para longe, Paulo a interrompeu, com expressão assustada. Renata, cuidado! Eles não estão sozinhos. A frase ecoou no ar denso de tensão. O que significava? Renata virou-se para Paulo, buscando respostas, mas foi interrompida por um barulho brusco. Um disparo cortou o ar, e o tempo pareceu parar. A cena explodiu em caos. Gritos e correria tomaram conta do lugar. Renata sentiu seu coração parar por um segundo. Clara! A palavra saiu como um sussurro desesperado, e seus olhos buscaram a filha. Tudo vai ficar bem, mãe! Clara gritou, mas o pânico em sua voz a deixava mais assustada. Renata puxou a menina para perto, protegendo-a com seu corpo. No meio do desespero, a figura de um homem começou a se destacar. Era um policial, com uma arma em punho, tentando restaurar a ordem. Todos para trás! O que está acontecendo aqui? Uma explosão. A loja próxima havia explodido, lançando fumaça e destroços pelo ar. O pânico se espalhou, e as pessoas começaram a correr,
em todas as direções. Renata e Clara lutaram contra a multidão, enquanto a fumaça invadia os pulmões, tornando cada respiração um desafio. Para onde vamos? Clara gritava, assustada. Renata estava confusa, mas viu um caminho estreito para um beco ao lado. Ali! Vamos! Ela puxou a filha, seu coração disparando, e então, em meio à correria, algo ou alguém chamou sua atenção. Uma mulher emergiu da névoa espessa. Era Juliana, com um olhar determinado. Renata! A voz dela fez Renata parar. Eu sabia que você estaria aqui. Temos pouco tempo. Juliana, o que você está fazendo aqui? Ajoelhada entre o medo e o alívio, Renata tudo queria saber. Mas a amiga começou a falar rápido. Não temos tempo. Você precisa saber. Tudo foi planejado. Ricardo e Fernanda estão envolvidos, mas não são os únicos. Há um agente secreto no jogo. Alguém que você confia. As palavras de Juliana soaram como um trovão. O coração de Renata disparou de novo. Como assim? Quem? Seu olhar hesitante procurava respostas. Juliana hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de dor. Não tenho certeza, mas é seu pai. O chão desmoronou sob os pés de Renata. Não, não pode ser. Meu pai estava morto. A crença era como um escudo, e ver essa estrutura se romper foi como um golpe mortal. Clara olhou entre as duas, confusa e assustada. Mãe, o que está acontecendo? As palavras de Juliana a arrastaram para um abismo de incertezas. Ele está em contato com eles. A empresa, tudo o que você construiu está sob ameaça. Não estava na hora do seu pai estar na sua vida, mas ele está. Ele fingiu a própria morte para poder te controlar de longe. A voz de Juliana estava embargada, mas cheia de urgência. O que mais ela não sabia? A cena diante dela foi um pesadelo transformado em realidade. Os sentimentos de traição e desolação conflitando dentro dela geraram um nó que dificultava a respiração. Clara olhou para a mãe, os olhos cheios de medo. Mamãe, precisamos sair. Foi tudo o que Renata conseguiu responder. Sem pensar duas vezes, puxou Clara pelas mãos fracas, mas um novo estrondo cortou o ar e fez o chão tremer, quase derrubando-as. As pessoas começaram a gritar de novo, e no meio do caos, outra figura surgiu da fumaça. Era Ricardo, olhando como se tivesse vencido uma batalha. Você não consegue escapar, Renata. A verdade sempre vem à tona. O horror tomou conta. Quem estava do lado dela? E mais importante, quem a traía? Naquele momento, o jogo estava mudando. A cada passo que Renata dava em direção à saída, o gelo em seu coração se tornava mais espesso. Como ela poderia confiar em alguém de novo? A fumaça se adensava ao redor, misturando os sons do pânico. A batalha estava afinada, mas cada novo momento trazia mais perguntas. A verdadeira guerra apenas começava, enquanto um mistério profundo se formava nas sombras. O que mais estava por vir? O que mais Renata ainda não sabia? Essa noite poderia não ter fim, e quem restaria de pé no final? Então, tudo aconteceu muito rápido. Uma luz ofuscante surgia na esquina do beco. Um carro com as luzes ligadas acelerou abruptamente em direção a eles. Renata sentiu um frio na barriga.
Cuidado, Clara! Ela jogou-se para o lado, puxando a filha para longe, mas não antes que a realidade a atingisse como um soco. O carro parou abruptamente e a porta se abriu. Uma figura saiu correndo. Era Marco, seu amante, que ela acreditava estar fora da cidade. Renata, não! Eles estão atrás de você! No momento em que ele se aproximou, a expressão dele mudou. Você não pode confiar em ninguém, nem em mim. As palavras dele foram como um raio. O choque cortou através do caos, e Renata ficou paralisada, enquanto a verdade começava a se desdobrar como um labirinto de traições. O que ele sabia? O que tinha a ver com tudo isso? De quem ela poderia realmente confiar agora? A tensão na atmosfera era palpável. Assim, com a vida de Renata em um precipício, a verdadeira face da traição era revelada. A sombra de Juliana, Ricardo, Fernanda e agora Marco. O que mais poderiam esconder? A noite estava apenas começando, e a confusão só se aprofundaria. Enquanto a realidade se desdobrava diante dela, Renata se viu à beira de um abismo, sem saber que a partir daquele momento, mesmo o chão sob os seus pés poderia ser uma ilusão. Renata estava paralisada, a mente a 1000 por hora, enquanto as palavras de Fernanda ressoavam como um grito ensurdecedor. Ricardo, com seu olhar de triunfo, se aproximava, e a verdade estava se desfazendo em sua frente. Clara, agarrada à sua mão, tremia como uma folha ao vento. A situação estava fora de controle, e Renata precisava agir. Sem querer ser dramática, mas preciso sair daqui. A urgência em sua voz era palpável. Não podia ficar ali, cercada por traições e mentiras. Mas, antes que pudesse puxar Clara para longe, pá, eles não estão sozinhos. A frase ecoou no ar denso de tensão. Que significava? Renata virou-se para Paulo, buscando respostas, mas foi interrompida por um barulho brusco. Um disparo cortou o ar e o tempo pareceu parar. A cena explodiu em caos. Gritos e correria tomaram conta do lugar. Renata sentiu seu coração parar por um segundo. Clara! A palavra saiu como um sussurro desesperado, e seus olhos buscaram a filha. Tudo vai ficar bem, mãe. Clara gritou, mas o pânico em sua voz a deixava mais assustada. Renata puxou a menina para perto, protegendo-a com seu corpo. No meio do desespero, a figura de um homem começou a se destacar. Era um policial, com uma arma em punho, tentando restaurar a ordem. Todos para trás! O que está acontecendo aqui? Uma explosão! A loja próxima havia explodido, lançando fumaça e destroços pelo ar. O pânico se espalhou, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Renata e Clara lutaram contra a multidão, enquanto a fumaça invadia os pulmões, tornando cada respiração um desafio. Para onde vamos? Clara gritava, assustada. Renata estava confusa, mas viu um caminho estreito para um beco ao lado. Ali! Vamos! Ela puxou a filha, seu coração disparando. E então, em meio à correria, algo ou alguém chamou sua atenção. Uma mulher emergiu da névoa espessa. Era Juliana, com um olhar determinado. Renata! A voz dela fez Renata parar. Eu sabia que você estaria aqui.
Temos pouco tempo. Juliana, o que você está fazendo aqui? Ajoelhada entre o medo e o alívio, Renata tudo queria saber, mas a amiga começou a falar rápido. Não temos tempo. Você precisa saber, tudo foi planejado. Ricardo e Fernanda estão envolvidos, mas não são os únicos. Há um agente secreto no jogo. Alguém que você confia. As palavras de Juliana soaram como um trovão. O coração de Renata disparou de novo. Como assim? Quem? Seu olhar hesitante procurava respostas. Juliana hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de dor. Não tenho certeza, mas é seu pai. O chão desmoronou sob os pés de Renata. Não, não pode ser. Meu pai estava morto. A crença era como um escudo, e ver essa estrutura se romper foi como um golpe mortal. Clara olhou entre as duas, confusa e assustada. Mãe, o que está acontecendo? As palavras de Juliana a arrastaram para um abismo de incertezas. Ele está em contato com eles. A empresa, tudo que você construiu, está sob ameaça. Não estava na hora do seu pai estar na sua vida, mas ele está. Ele fingiu a própria morte para poder te controlar de longe. A voz de Juliana estava embargada, mas cheia de urgência. O que mais ela não sabia? A cena diante dela foi um pesadelo transformado em realidade. Os sentimentos de traição e desolação, conflitando dentro dela, geraram um nó que dificultava a respiração. Clara olhou para a mãe, os olhos cheios de medo. Mamãe, precisamos sair, foi tudo o que Renata conseguiu responder. Sem pensar duas vezes, puxou Clara pelas mãos fracas, mas um novo estrondo cortou o ar e fez o chão tremer, quase derrubando-as. As pessoas começaram a gritar de novo, e no meio do caos, outra figura surgiu da fumaça. Era Ricardo, olhando como se tivesse vencido uma batalha. Você não consegue escapar, Renata. A verdade sempre vem à tona. O horror tomou conta. Quem estava do lado dela? E mais importante, quem a traía naquele momento? O jogo estava mudando. A cada passo que Renata dava em direção à saída, o gelo em seu coração se tornava mais espesso. Como ela poderia confiar em alguém de novo? De repente, um novo barulho cortou o ar. Um carro parou abruptamente e a porta se abriu de uma só vez. Era Marco, seu amante, que tinha a expressão carregada. Renata, não! Eles estão atrás de você! Ele parecia desesperado, e isso fez Renata hesitar. A tensão subiu. Saiam daqui! Marco gritou, enquanto olhava ao redor com nervosismo. Renata estava paralisada, sem saber em quem confiar. Então, ela viu a expressão intensa de Marco mudar. Não era apenas preocupação. Havia algo mais. Você precisa saber, Renata. O coração dela disparou. O que você quer dizer com isso? Renata perguntou, a voz trêmula. Marco respirou fundo. E antes que pudesse responder, ele começou a se afastar, olhando por cima do ombro, como se estivesse fugindo de algo. Então uma sombra emergiu atrás dele. Era um homem alto, de terno escuro, com um sorriso malicioso. Tarde demais, Marco, disse ele como se conhecesse cada um deles. Renata sentiu um frio na espinha. Quem é você? A expressão de Marco mudou e ele ficou angustiado. Renata, não!
É uma armadilha! Mas a revelação surgiu como um raio. O homem do terno se aproximou e Marco, paralisado, sendo puxado para trás, gritou: Ele está com eles! Meu Deus, Renata, ele não é quem você pensa que é! Uma verdade devastadora explodiu na cabeça de Renata. O que você quer dizer? Tudo ao seu redor parecia desmoronar. Marco era uma peça no tabuleiro que ela desconhecia, e agora a raiva e a traição inundavam seu ser. Justo quando a percepção da traição se instalava, o homem de terno puxou um documento de dentro do casaco e estendeu para Renata. Muito prazer, Renata. Estou aqui para trazer à luz o que você realmente precisa saber. Renata sentiu um nó na garganta. O que mais poderia estar escondido? O que mais deveria descobrir? Ao olhar para Clara, percebendo a vulnerabilidade dela, a urgência aumentava. A batalha estava apenas começando, mas a pessoa que ela amava poderia ser a maior ameaça. O abismo se abria sob seus pés, e a única certeza era a confusão que a cercava. O que o futuro reservava? Renata estava paralisada, a mente a 1000 por hora, enquanto as palavras de Fernanda ressoavam como um grito ensurdecedor. Ricardo, com seu olhar de triunfo, se aproximava, e a verdade estava se desfazendo em sua frente. Clara, agarrada à sua mão, tremia como uma folha ao vento. A situação estava fora de controle e Renata precisava agir. Sem querer ser dramática, mas preciso sair daqui. A urgência em sua voz era palpável. Não podia ficar ali, cercada por traições e mentiras. Mas antes que pudesse puxar Clara para longe, Paulo a interrompeu, com expressão assustada. Renata, cuidado. Eles não estão sozinhos. A frase ecoou no ar denso de tensão. O que significava? Renata virou-se para Paulo, buscando respostas, mas foi interrompida por um barulho brusco. Um disparo cortou o ar, e o tempo pareceu parar. A cena explodiu em caos. Gritos e correria tomaram conta do lugar. Renata sentiu seu coração parar por um segundo. Clara! A palavra saiu como um sussurro desesperado, e seus olhos buscaram a filha. Tudo vai ficar bem, mãe! Clara gritou, mas o pânico em sua voz a deixava mais assustada. Renata puxou a menina para perto, protegendo-a com seu corpo. No meio do desespero, a figura de um homem começou a se destacar. Era um policial, com uma arma em punho, tentando restaurar a ordem. Todos para trás! O que está acontecendo aqui? Uma explosão. A loja próxima havia explodido, lançando fumaça e destroços pelo ar. O pânico se espalhou e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Renata e Clara lutaram contra a multidão, enquanto a fumaça invadia os pulmões, tornando cada respiração um desafio. Para onde vamos? Clara gritava, assustada. Renata estava confusa, mas viu um caminho estreito para um beco ao lado. Ali, vamos! Ela puxou a filha, seu coração disparando. E então, em meio à correria, algo ou alguém chamou sua atenção. Uma mulher emergiu da névoa espessa.
Era Juliana, com um olhar determinado. Renata. A voz dela fez Renata parar. Eu sabia que você estaria aqui. Temos pouco tempo. Juliana, o que você está fazendo aqui? Ajoelhada entre o medo e o alívio, Renata tudo queria saber, mas a amiga começou a falar rápido. Não temos tempo. Você precisa saber. Tudo foi planejado. Ricardo e Fernanda estão envolvidos, mas não são os únicos. Há um agente secreto no jogo, alguém que você confia. As palavras de Juliana soaram como um trovão. O coração de Renata disparou de novo. Como assim? Quem? Seu olhar hesitante procurava respostas. Juliana hesitou, mas os olhos dela estavam cheios de dor. Não tenho certeza, mas é seu pai. O chão desmoronou sob os pés de Renata. Não, não pode ser. Meu pai estava morto. A crença era como um escudo, e ver essa estrutura se romper foi como um golpe mortal. Clara olhou entre as duas, confusa e assustada. Mãe, o que está acontecendo? As palavras de Juliana a arrastaram para um abismo de incertezas. Ele está em contato com eles. A empresa. Tudo o que você construiu está sob ameaça. Não estava na hora do seu pai estar na sua vida, mas ele está. Ele fingiu a própria morte para poder te controlar de longe. A voz de Juliana estava embargada, mas cheia de urgência. O que mais ela não sabia? A cena diante dela foi um pesadelo transformado em realidade. Os sentimentos de traição e desolação conflitando dentro dela geraram um nó que dificultava a respiração. Clara olhou para a mãe, os olhos cheios de medo. Mamãe, precisamos sair! Foi tudo o que Renata conseguiu responder. Sem pensar duas vezes, puxou Clara pelas mãos fracas, mas um novo estrondo cortou o ar e fez o chão tremer, quase derrubando-as. As pessoas começaram a gritar de novo, e no meio do caos, outra figura surgiu da fumaça. Era Ricardo, olhando como se tivesse vencido uma batalha. Você não consegue escapar, Renata. A verdade sempre vem à tona. O horror tomou conta. Quem estava do lado dela? E mais importante, quem a traía? Naquele momento, o jogo estava mudando. A cada passo que Renata dava em direção à saída, o gelo em seu coração se tornava mais espesso. Como ela poderia confiar em alguém de novo? De repente, um novo barulho cortou o ar. Um carro parou abruptamente e a porta se abriu de uma só vez. Era Marco, seu amante, que tinha a expressão carregada. Renata, não! Eles estão atrás de você! Ele parecia desesperado, e isso fez Renata hesitar. Saia do caminho, gritou Ricardo. A tensão estava nas alturas. Mas antes que alguém pudesse reagir, Marco se moveu rápido. Ele puxou uma arma e apontou para Ricardo. Você não vai machucar ninguém, Ricardo. Os olhos de Renata se arregalaram. Marco, não. O que você está fazendo? O choque revirou suas entranhas. Essa não era a pessoa pela qual tinha se apaixonado. Clara, assustada, apertou a mão da mãe. Mas a verdadeira reviravolta veio em um instante. Enquanto Marco e Ricardo trocavam olhares desafiadores, um grupo de homens vestindo máscaras apareceu de trás do carro de Marco. Deixe-o em paz, Ricardo. Um deles gritou, e o caos aumentou.
Marco estava em um jogo mais perigoso do que Renata imaginava. Naquele momento de confusão, Marco virou-se para Renata. Eu fiz isso por você. Está tudo planejado. Só por favor, confie em mim. Ele parecia mais um homem desesperado do que um amante. As lágrimas escorriam pelo rosto de Renata. Como posso confiar em você? Olha para isso. Foi quando o homem mascarado avançou, empurrando Marco para o lado. Você não entende o que está acontecendo, Renata. A verdade é muito maior do que isso. Sua vida está em jogo. Ele revelou a arma e apontou diretamente para ela. O mundo ao redor dela ficou em colisão. Seu coração acelerava. O que estava por vir? Ela olhou para Clara. O medo nos olhos da filha era insuportável. Não! Gritou Renata. Mas já era tarde demais. O homem pressionou o gatilho. Mas em um estalo, um segundo antes do disparo ressoar, um novo som ecoou. Outro tiro, mas não o de uma arma comum. Um clarão dourado surgiu do beco em cal, ou uma sirene. O homem mascarado caiu, atordoado. O que estava acontecendo? Uma nova figura emergiu. Era um policial, mas não qualquer policial. Era um amigo de Renata da infância, Diego, que parecia ter conhecimento de tudo. Eu já sabia disso, ele declarou, olhando para Renata com uma expressão de determinação profunda. O que você não sabe é que eles estão apenas começando a mostrar as cartas. E assim, enquanto a cena ganhava contornos de um pesadelo, a revelação brutal se abatia sobre Renata. O perigo estava mais perto do que ela jamais imaginara. O jogo se tornara um campo de batalha e as vidas estavam em jogo. O que mais ela ainda precisava entender? E quem realmente era seu aliado? A poeira daquele momento levantava uma nova tempestade de incertezas e a verdadeira guerra apenas começava. Diego, o amigo de Renata, tomou a liderança. A sua presença havia mudado o clima instantaneamente. Vem, Renata, temos que sair agora. Ele olhou ao redor, avaliando a situação caótica. O silêncio agora tenso encobria os gritos, mas Renata não conseguia desviar o olhar de Marco. Marco, você está bem? Ela perguntou, a voz tremendo. Ele parecia pálido, mais do que o normal. Os olhos dele se moviam freneticamente entre Ricardo e os homens mascarados, agora encurralados. O que você sabe, Marco? O que está acontecendo? A expressão de Marco era desesperadora. Renata, eu sou... Ele hesitou e a confusão tomou conta dela. Havia algo nos olhos dele. Era puro medo, mas também confissão. As palavras não saíam, como se estivessem travadas na garganta. Fala logo! Gritou Ricardo. O medo deles tinha um peso maior que a ameaça externa. O caos ao redor parecia ser mais de uma tempestade interna do que do mundo fora do beco. Eu sou... Marco finalmente se decidiu a continuar. Mas, num ato repentino, alguém atrás dele fez um movimento brusco. Um tiro ecoou. Tudo ficou em câmera lentificada. Marco caiu. O impacto o derrubou no chão e um grito de horror escapou da boca de Clara. Um som tão puro e angustiante que atravessou tudo. Mãe! O tempo congelou.
O silêncio se instalou por um breve momento, e Renata sentiu uma dor aguda no peito. Não, Marco! O corpo dele se contorceu no chão, e o calor do desespero tomou conta. As risadas dos inimigos se tornaram ecos distantes. Renata estava paralisada. A realidade a assolava, com a força de um tsunami. Vá, Renata! O que está esperando? Diego gritou, tentando puxá-la para fora. Mas os olhos de Renata estavam fixos em Marco. Ele se contorcia, a expressão intensa de sofrimento. Mãe, ele está machucado! O que a gente faz? Clara puxava a mão da mãe com força, mas Renata estava presa no seu próprio pesadelo. Renata, escuta! Ele não é quem você pensa! As palavras de Diego soaram como um alerta, como um estalo de um chicote em um momento de choque. Ele fez parte disso tudo. Ele sabia que isto ia acontecer. Ele é um traidor! Cala a boca! Gritou Ricardo, tentando recuperar o controle. Essa é a sua hora, Renata. Escolha. As revelações foram como facas afiadas. Renata olhou para Marco e então para Diego. Uma dúvida tremenda a fez tremer. Era impossível acreditar. Isso não pode ser verdade. Não queria ouvir. O que mais ele havia escondido? Outro tiro, e o tempo se arrastava. Diego levantou o braço, mirando o homem mascarado. Aguenta firme, Marco. Estamos indo. Ele puxou Renata com força, mas o olhar de Marco era uma tempestade de dor e confusão. Eu fiz tudo por você. Eu amo você, Renata. As palavras dele saíram em um sussurro agonizante. Elas perfuraram o coração dela. Mas, o que ela não sabia, ele a tinha traído. As peças de um quebra-cabeça falido queimavam na mente dela. Então, você estava com eles? A traição estava em seu olhar. Mas era mais do que isso. O calor da raiva ardia, enquanto cada lembrança do amor que sentiu por ele vinha à tona, mais como um veneno do que um afago. Ele é parte de uma organização maior, um jogo de poder, onde você é a peça principal. Diego gritou, agora empurrando Renata mais para longe. O giro das sombras entrava no campo de visão de Renata, enquanto Marco saía de sua linha de vista. E o que foi mais devastador, um sorriso se formou nos lábios de Ricardo. Ele havia vencido. A dor se tornou uma chaga aberta. O que mais estavam escondendo? A verdade era uma facada crua. Vamos. Diego puxou Renata, mas a batalha pela verdade ainda não havia terminado. Clara estava paralisada e Marco no chão. A confusão era um labirinto sem saída. Enquanto Renata olhava para trás, outra explosão estilhaçou tudo ao seu redor. O beco se iluminou. Um fogo se espalhou, engolindo a realidade em que estava. Clara. E tudo se resumia a um único pensamento. O que mais poderia acontecer? O caos estava apenas começando, e a guerra pela verdade prometia ser ainda mais devastadora. O fogo iluminava o beco escuro, uma lufada de calor, cortando a frieza do medo. Renata estava paralisada, a mente confusa. Marco estava ferido, caído no chão,
Seu sofrimento uma facada no coração dela. Não, 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 ela gritou, mas a cena ao seu redor parecia flutuar, como se o tempo tivesse parado. Clara, agachada atrás dela, segurava a mão da mãe com força, seu olhar implorando. Mamãe, o que a gente faz? A explosão ainda ressoava em seus ouvidos. Mas uma nova realidade. Algo não estava certo. A relação entre Marco e ela parecia se desfazer com a própria ideia de amor. Ele é um traidor. A voz de Diego cortava a confusão como uma lâmina. Cala a boca! Gritou Ricardo. Seu olhar vazio, mas a hesitação ainda dançava em seus olhos. O caos ao redor se desenrolava, sombras e luzes se misturando. Renata olhou para Marco. Ele poderia ter mentido, poderia ter sido parte de tudo isso. Havia um lampejo de verdade em seu olhar. Ele a amava, mas os ecos da traição pesavam. Renata! Diego fez uma chamada, tirando-a da paralisia. Precisamos ir agora ou vamos perder tudo. A urgência em sua voz a fez tremer, e ela balançou a cabeça, tentando encontrar um caminho em meio ao turbilhão. Foi nesse instante que outra figura emergiu da fumaça. Uma mulher, alta e imponente, com uma expressão que misturava raiva e dor. Parem! Tudo de vocês! Ela estava ali, com a firmeza de um furacão. Renata reconheceu instantaneamente. Era Fernanda, esposa de Ricardo. Mas não era apenas isso. Ela parecia ter um papel crucial na história. A vida da Renata está em jogo. A voz dela era crua, cheia de emoção. Fernanda? A palavra escapou como um sussurro. A confusão aumentava. O que ela queria? A tensão no ar se intensificava. Clara não parava de olhar, tentando entender o que estava acontecendo. Nós temos contas a acertar, disse Fernanda, a raiva a consumindo. Ela olhou diretamente para Ricardo, os olhos fixos como duas chamas. Você me traiu, assim como traiu Renata. Você não pode esconder a verdade por mais tempo. O que estava acontecendo? A revelação era um balde de água fria nas chamas da tensão. A confusão misturava-se ao medo e a insegurança latente em todos os rostos. Renata olhou para Marco, que se contorcia no chão. O que você está fazendo aqui, Fernanda? Ela avançou com determinação. Eu sei do seu plano, e sei também que não é só eles. A verdade é que seu pai está vivo, Renata, e ele está por trás disso tudo. O impacto da frase foi tudo, e a realidade pareceu desmoronar. Como assim? Os olhos de Renata se arregalaram. A conversa girava em um vórtice de revelações que a deixava sem chão. Meu pai, ele estava morto. As palavras gaguejadas saíram sem controle. Ele fingiu a morte para poder se infiltrar. Ele nunca esteve fora da sua vida. Você foi o alvo o tempo todo. As palavras de Fernanda eram como facadas, e a verdade começou a se despregar na mente de Renata. Era para manter você segura de tudo isso, da sua empresa, do casamento, de todos nós. Era como se uma armadilha estivesse sendo revelada, e a insustentável dor a dominava. O que mais estavam escondendo? A raiva e a traição pulsavam pela sala, enquanto o chão parecia tremer sob seus pés. O amor e a dor se entrelaçavam
em um emaranhado pesado. A explosão de emoções era tão intensa que ela não sabia se ria ou chorava. E a cada instante a verdade se tornava ainda mais insuportável. E você? Renata virou-se para Marco, seu amante cúmplice. Você sabia disso, não sabia? Você estava com a Fernanda todo esse tempo. E o plano era me derrubar? Marco tentou se mover, mas a dor quase o paralisou. Não, Renata, não é assim que aconteceu. Eu te amo. O desespero em sua voz cortou como uma lâmina, mas os olhos de Fernanda não mentiam. A conexão era inegável. Em meio ao caos, o desespero tomava conta e as pessoas começaram a gritar outra vez. Renata olhou para Clara e, por um instante, sentiu que a vida dela dependia daquela escolha. O que fazer agora? O peso da traição batia forte. O passado agora trazia perguntas, mas o que foi mais devastador ainda estava por vir. No meio da confusão, outro tiro disparado ecoou, e Marco caiu novamente, o desespero agora visível. O burburinho se intensificava, e enquanto uma nova figura emergia nas sombras, um choro rompeu a tensão. Era a voz de Clara, quebrada. Mãe! Renata sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Cada verdade revelada era uma camada a mais de dor. O que mais ela teria que enfrentar? O mistério não estava apenas no passado. Ele estava enraizado no presente. O que mais estava por descobrir? Ela focou no rosto de Marco. Sua vida a ponto de se desdobrar em uma nova identidade. Uma nova história, uma nova guerra. O desespero agora tinha um novo significado. E a batalha pela verdade só estava começando. O calor do fogoeiro iluminava o beco, e a fumaça era sufocante. Renata estava paralisada, com o coração na garganta, observando Marco, que se contorcia no chão, ferido. Marco, não! Por favor! Cada palavra saía com dificuldade, enquanto o desespero a consumia. A dor no peito era insuportável. Clara estava agarrada à perna da mãe, os olhos cheios de medo, e Renata podia sentir a ansiedade pulsando entre elas. Diego puxou Renata para longe. Precisamos sair agora. Ele estava certo. O ambiente se tornava mais hostil a cada segundo. Ricardo e Fernanda trocavam olhares, e a tensão no ar era palpável. Era uma verdade amarga. Tudo isso era uma armadilha. Marco, você sabia de tudo. Como pôde fazer isso comigo? A balança entre amor e traição tendia perigosamente. Eu só queria te proteger, Renata. Eu amo você. Ele se contorceu, mas as palavras saíram como um grito agonizante. O coração dela se dividiu ao ouvir. O que fazer agora? O que era a verdade? Olhem para ele, Renata. Ele não está aqui por amor, mas por interesse. A voz de Diego ecoou em seu ouvido, e a revelação pesava mais que qualquer bala disparada. Marco estava no centro de um plano muito maior, e tudo parecia um quebra-cabeça sangrento demais para compreender. Antes que Renata pudesse responder, Fernanda avançou, a fúria no olhar. Ele não pode mais ficar entre vocês. A raiva dela iluminava o caos ao redor, e a verdade começava a se desdobrar de maneira implacável. Seu pai está controlando tudo. Ele fingiu a morte para se infiltrar na sua vida. Os olhos de Renata se arregalaram, o choque cortando a respiração. Meu pai?
Mas ele estava... Como você sabe disso? A dúvida esmagava a esperança, e a conexão quebrada a deixava inquieta. Porque foram seus pais que tramaram tudo. Fernanda, com a voz cortante, parecia ter a certeza de cada palavra. Ele quer tomar conta de tudo o que você construiu. A sua empresa, seu futuro. Um tiro ecoou novamente, e tudo se tornou um borrão. Clara gritou, puxando Renata mais para perto. O pânico tomou conta, e as hambúrgueres de coragem e desespero lutavam no coração dela. O que fazer? Era preciso uma decisão. Renata, escuta! Ele está te manipulando. A afirmação de Diego soou com uma verdade gritante. E foi nessa hora, em frações de segundo, que Renata olhou para cada um ali. O que era amor e o que era traição. Com uma determinação que brotava do seu interior, Renata se virou para Marco. Se você me ama de verdade, prove. Temos que acabar com isso já. O olhar dele estava repleto de confusão e um fio de esperança. Mas não havia tempo. Ela precisava de respostas. Ricardo, lá atrás, exibia um sorriso triunfante. Acho que você já perdeu, Renata. Mas a chama da luta acendeu dentro dela. Com um golpe rápido, ela se virou para a multidão e gritou: Aqui todos! Vamos encarar isso juntos! A igualdade de direitos não é só uma palavra, é uma luta. As pessoas começavam a murmurar e o clima mudava. O desejo de justiça flutuava no ar e Renata tomou a frente, percebendo sozinha. A batalha pela verdade não terminaria ali. Clara, ao lado dela, olhou nos olhos da mãe com coragem. Mãe, nós conseguimos. O sorriso de Renata era suave, mas firme. E nessa noite de traição e revelações, a unidade nascia do caos. Uma nova esperança surgia, enquanto ela se preparava para enfrentar o pai, os traidores e o futuro com Clara ao seu lado. E assim, enquanto a fumaça se dissipava, um novo capítulo começava. O que mais estava por vir? Que mistério aguardava no próximo amanhecer? Ei, antes de encerrarmos essa jornada, preciso de um favor. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, porque sua opinião é incrivelmente importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar.